salve, galera! E aí, galera? Fizemos essa viagem aí, uma viagem interessante pelos setores da economia, ok? E ainda fui, só para você ter uma noção, fui lá em casa, tomei um banho rapidinho e o Rogério chegou para vir aqui com a gente nessa aula. É que eu tinha demorado no banho, agora cheguei, né? Beleza. Então, galera, olha só, os setores da economia você precisa entender. Inclusive, quando a gente entende os setores da economia, Rogério, eu falei para os nossos alunos que a gente precisa entendê-los para a gente entender a dinâmica da economia, entender onde o nosso aluno do campo trabalha, onde ele está inserido nesse contexto, para que ele possa compreender a questão macroeconômica. Verdade. Okay? Inclusive, eu falei durante a aula que, embora nosso estado de Rondônia seja forte na questão da agropecuária, não é o setor primário que é o mais forte no Brasil. Isso mesmo. É isso. E a tendência é cada vez mais aumentar a porcentagem de pessoas e aumentar os serviços, ou seja, o setor terciário. Terciário da economia, né? É isso? Então, vamos junto? Vamos lá, nossa teleaula 10.2. Vamos então de resumo. Setores da atividade econômica. Então é isso, olha só, falamos do setor primário. Este setor primário, ele está relacionado ao campo. Muito bem. Este setor primário que está relacionado às plantações, à agricultura, à pecuária, ao extrativismo. Professor, esse monte de pedra aí, pois é, o extrativismo mineral. Mas temos também o extrativismo vegetal, ok? Então, Rogério, olha só, eu falei para os nossos alunos que nossos alunos se encontram principalmente aqui, ó, neste setor do campo. Ah, professor, eu estou aqui em Ariquemes e eu trabalho lá no Bom Futuro. Então, você está no setor primário também, você está no extrativismo mineral, ok? Então, é muito importante o setor primário, Com certeza. mas no mundo moderno que a gente vive, ele não é tão interessante um país ser forte no setor primário. É isso, excelente Rogério? Observação. É isso? Muito bem. Por quê, Rogério? Fala aí. Porque quando a gente exporta... Vamos lá, calma aí que a gente vai falar olhando para você. Vai arrepiar. Galera, é o seguinte, quando a gente fala aí da balança comercial, produtos do setor primário, como commodities, né? Commodities. Mercadorias, né? Os produtos agrícolas, os minerais. Se a gente for vender somente isso, né? Não é interessante para a economia do país, porque esses produtos têm menor valor quando a gente exporta. O menor valor agregado aí. Isso mesmo, tem menor valor nesse processo de exportação. Por isso que os países desenvolvidos, né, professor Jorge, eles investem na indústria e também na tecnologia, porque quando a gente exporta a indústria, tecnologia, traz bem mais retorno, né? Porque o valor é bem maior. Você falou o que eu falei na aula, tu acredita? Falei? Eu falei, isso aí. E não foi combinado, né? Não foi combinado. A sintonia da geografia. Fechou, meu amigo. Fechou. Eu falei, sabe o que, Rogério? Eu falei assim, olha, enquanto a gente, por exemplo, o Brasil exporta minérios, aí os países desenvolvidos pegam, aí eu coloquei uma foto de uma placa-mãe de computador. Olha só. Com 1 tonelada, quantas placas-mães não vão produzir? É isso? São vários tipos de metais, claro que não é só ferro, né? Sim. Tem cobre, tem próprio estânio, tem ouro. Numa placa-mãe tem ouro, né? Ali na região do processador. Então, a gente exporta toneladas e aí eles fazem aquela placa-mãe ali porque eles estão agregando valor e tecnologia. Isso mesmo. E aí 1 tonelada daquele produto que a gente vendeu não chega nem a metade do que é uma placa-mãe de computador dessa. Olha, excelente observação. E essa tonelada que foi exportada vai ser utilizada de diversas formas dentro desse país desenvolvido. Exatamente. Eu estou dando só exemplo de uma. Só de uma. E aí, boa observação. Porque veio que na minha mente agora, imagine só, já pensou que se com 1 tonelada ele fosse só utilizar para produzir placa-mãe, quanto tempo ele ia ficar utilizando aquela matéria aí?
Exatamente. Era muito tempo. Então, assim, a gente tem uma noção aí que a partir do momento que essa matéria, o ferro, que é exportado em tonelada, muitas das vezes ele está em gramas ali naquela placa-mãe. Isso. Olha que interessante. O valor daquela grama ali dentro, Isso. né? É super valorizado. Isso, cobre. Muito É isso, bem. então, é por aí, galera. Então, é isso que a gente quer que você entenda. Setor primário, em Rondônia, forte. Beleza? É forte. Sim. No entanto, ele vai circular a economia? Faz. Mas na questão macro, no Brasil inteiro, ela não é a maior potência. Isso mesmo. É isso? É o setor terciário da economia Isso que mesmo. move essa grana toda no Brasil. Muito bem. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, depois de falar sobre o setor primário, vamos falar sobre o setor secundário. Ok? O setor secundário trabalha com a indústria. Esta indústria que pega essa matéria-prima, aplica tecnologias e técnicas avançadas Muito bem. e produz produtos, ok? Para vender. Com certeza. Ok? Então, o setor secundário ele está entre o setor primário e o setor terciário. Por quê? Porque ele pega a matéria-prima e transforma em produtos. Ok? Desses produtos, aí sim vai para o setor terciário, é onde será comercializado esses produtos. Professor Jorge, outra situação que a gente pode também analisar, que o setor secundário, assim, vamos pensar assim no momento, lá em 1950, 60 aqui no Brasil, vem com a gente. O que vai acontecer nesse período? A gente tinha uma grande concentração de trabalhadores nesse setor. Isso. Então, os setores acabam sendo, eles são dinâmicos, que conforme as transformações que ocorrem na sociedade, no espaço geográfico, eles vão tendo, em um determinado momento, mais importância e em outros menos. Então, hoje, quando a gente olha para o secundário, ele já não consegue contratar, vamos colocar, dentro desse setor aí, uma grande quantidade de pessoas. Então, a gente tem agora uma concentração maior nesse próximo setor que a gente vai falar, que é o terciário, porque a indústria se modernizou. E hoje, o que acontece na maior parte das indústrias? Máquinas de trabalho, efetuando trabalhos que até então o homem que fazia. Muito bem. E aí, já que você fez essa observação, aí eu já lembrei de uma outra observação a Passa fazer. lá, vamos lá. Já que você falou em 1950, aonde estava a maior mão de obra no Brasil? No campo. Isso mesmo. É isso, no campo, No porque campo. o Brasil não estava industrializado. Muito bem. É isso, e não estava tão desenvolvido esse setor terciário, beleza? E aí, quando o Brasil se industrializa, aí sim o setor terciário também se desenvolve. Com certeza. Não é isso? Muito bem. Então, vamos lá para o próximo slide, vamos lá para o setor terciário da economia. Esse setor terciário, Rogério, ele é muito importante porque ele não está só o comércio. Isso Aqui, mesmo. ó, o comércio, aqui, ó, e Serviço, né? os serviços, ok? Ok. Rogério, o interessante que eu falei também para os queridos alunos, para eles não confundirem terceirização com terciarização. Ótimo, excelente observação. Não é isso? Muito bem. Isso vem no Enem. Vem. E às vezes pode querer confundir se o aluno, o candidato, não estiver atento e não lembrar desses conceitos, Vai marcar bobeira. marca bobeira. Isso aí. Beleza? Terceirização, pelo próprio termo etimológico da palavra, quer dizer que eu vou passar para terceiros uma atividade que era da minha empresa. Por exemplo, os bancos terceirizam o setor de segurança. Isso mesmo. Então. O banco terceiriza os serviços de limpeza, de cafezinho, etc. Porque não é atividade que interessa muito a ele quer saber de ganhar dinheiro. Agora, os bancários, ele não terceiriza, ele contrata. Isso Não mesmo. é isso, Rogério? Porque esse aí sim tem que fazer o trabalho, trabalho afim daquela tipo de empresa. Muito Beleza? bem. Beleza, então vamos lá no quadro. Terceirização. E a terciarização, né, Rogério? É o crescimento do setor terciário. Muito bem. Esse processo significativo de crescimento do setor terciário é denominado terciarização. Olha aí. Fechou.
Beleza? Aí coloquei alguns números dos países em relação aos seus setores primário, secundário e terciário. Olha só, os Estados Unidos, só 1,2% da sua mão de obra, da sua população economicamente ativa, está no setor primário, e quase 80% no setor terciário. Olha só, né? Quanto mais desenvolvido o país, menos pessoas estão no setor primário. Muito bem. Beleza? Fechou, professor. Vamos lá, então, galera, já que fizemos nosso resumo, agora é com você aí. Beleza? Faça a sua atividade e daqui a pouco a gente volta. Já, já. Fala, galera! E aí, fizeram atividade, fizeram as anotações, observações importantes nessa aula. Isso mesmo. Coloque aí, não esqueça, terceirização e terciarização, Muito para você bem. não confundir. Esses termos são importantes, né, Com Rogério? certeza. Beleza? Muito importante. Então, vamos ver se a galera acertou tudo aí? Agora, Fechou, vamos lá no quadro. atividade de sala, resolução. Questão 1. Agora. Considere as imagens e assinale a alternativa correta. Olha aqui o meu amigo Rogério daqui a 25 anos. Aí Olha sim. só, vai ainda está gatão. Com bigodinho. É. Olha aqui um operário e aqui uma pessoa no caixa de um supermercado. Ok? Ok. As imagens 1 e 2 referem-se ao setor secundário da economia. A imagem 3, então a gente quer o quê? Que você assinale a alternativa correta. As imagens 1 e 2 referem-se ao setor secundário. As imagens 3 representam o setor primário. A imagem 1 indica o setor primário e as imagens 2 e 3 indicam o setor terciário. AD, as imagens 1 e 3 referem-se ao setor terciário e a imagem 2 ao setor secundário. E aí, as imagens 1, 2 e 3 representam-se, respectivamente, os setores secundário, terciário e primário da economia. Vamos E lá. aí, Rogério, tá mamão com açúcar? Tranquilo. Tranquilo, olha só observar, o professor, falei sobre o exemplo, né, do terciário e falei do secundário e também do primário. Então, meus queridos alunos, eu tenho certeza aí que todos acertaram e disseram aí que as imagens 1 e 3 referem-se ao setor terciário, é prestação de serviços. Muito bem. Ok? Professor lá, né? E a atendente. Exatamente, setor terciário. Vamos lá. Questão 2. É o conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou produzir as matérias-primas sobre o meio natural. No Brasil, é uma das atividades que menos oferece emprego, mas uma das que possui os maiores rendimentos. E aí o texto acima é descritivo. É descritivo, ou seja, o texto acima é descritivo, né? É. Mas ele está relacionado a quê? Ao setor primário, B, ao setor secundário, C, ao setor terciário, D, apenas da atividade industrial, ou letra E, apenas da atividade agrícola, Rogério. E aí? Tá falando lá, né, extrair ou produzir as matérias-primas sobre o meio natural. Então, ali já deu uma dica, né, qual é esse setor, né? Tá falando do Brasil, uma das atividades que menos oferece emprego, mas uma das que possui os maiores rendimentos. Esses maiores rendimentos, né, fala assim em relação à produção, né, à venda desses. Isso. Não quer dizer que tem um grande peso na balança comercial. Exatamente. Mas vende muito, né, professor Vende João? muito. Vende muito. Ok? Mas é o que a gente já falou, não é para confundir. O setor terciário é o mais importante para uma nação. Muito bem. Ok? Não querendo dizer que o setor primário não é. Com certeza. Mas o nível tecnológico, por exemplo, dos Estados Unidos, já deu a capacidade deles de empregar só 1% da população certeza. lá no campo. Isso mesmo. Beleza? E aí o texto mesmo fala aqui, ó, uma das atividades que menos oferece emprego, porque hoje no setor primário a gente tem ainda o trabalho manual, mas nesse setor tem muita mecanização. Muita mecanização e cada vez mais chegando. Isso mesmo. Questão do Enem. Questão 3. A interface clima-sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com seu clima. O homem e suas sociedades são
vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. Então, está falando aí em relação ao clima e homem, né? Muito bem. Considerando o tipo de relação entre ser humano e condição climática apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando A. Concentra suas atividades no setor primário. B. Apresenta estoques elevados de alimentos. C. Possui um sistema de transportes articulado. D. Diversifica a matriz de geração de energia. E a E introduz a tecnologia à produção agrícola. Então, olha só, considerando o tipo de relação entre homem e condição climática apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando? É só lembrar, né, Rogério? Essa aí, na prática, nenhum aluno errou. O que tu acha? Tranquilo, porque está fazendo uma relação do homem com O campo, o campo. não é isso? Então, está suave. Então, o próprio aluno que trabalha no campo, o homem do campo, uma das coisas que ele faz logo quando ele acorda é olhar para o céu para saber como é que está o tempo. Muito bem. Não é isso? Muito Se bem. está um tempo chuvoso, se vai fazer sol, se vai poder plantar ou não. Ele sabe até os dias do ano, quando começa as chuvas, quando termina. E aí tem as questões das variações climáticas atípicas. Isso. Essa aí não é bacana para o homem do campo, nem para sua produção. Muito Não é bem. isso? Por exemplo, muito frio lá no sul, geada, vai acabar com as plantações. Certamente, né? Muitas chuvas aqui na região norte, vai também acabar com muitas plantações. Não é isso? E essa situação, clima, o homem não tem controle. A gente, muito pelo contrário, a gente está fazendo ela ficar descontrolada, né? Isso aí. Se a gente não evitar. Ok? Então vamos lá no quadro. Vamos lá. Então, galera, suave na nave, eu tenho certeza, sem mais delongas, tenho certeza que todo mundo acertou, Rogério. Com certeza. É essa concentração das atividades no setor primário. Isso mesmo. Beleza? Próxima. Questão 4. Sobre o setor terciário da economia, podemos afirmar corretamente que A. Apresenta uma grande dependência das variações climáticas. B. Limita-se a oferecer produtos e mercadorias materiais. C. Condiciona a sua dinâmica ao desempenho do setor primário. Ou D. Encontra-se emancipado, independente, né? Independente dos demais setores da economia. E a E. Abriga uma grande carga de trabalhadores informais. Vamos lá também, né? É verdade, olha só. Nós temos aí um problema de trabalhadores informais também no setor terciário da economia, Rogério. Beleza? Vamos para... São 4 questões, 4 né? questões. Beleza, então. Beleza? Galera, era o que tínhamos para o momento. Com certeza. É isso? Então, galera, forte abraço e daqui a pouco a gente volta para a nossa próxima teleaula. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau.